Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de história. Peguem a apostila de vocês, lápis e borracha, vamos trabalhar juntinhos hoje na nossa apostila. Abram a apostila lá na página 38, crianças. Hoje, nessa página, nós vamos continuar a trabalhar, tá? A explorar o conteúdo sobre cultura africana. Vamos estar falando aí sobre os nossos negros, né? Sobre os nossos escravos. Ok? Então, vamos começar. Pegaram aí a apostila, abriram aí na página 38. Você vai observar que aí na página 38 tem um texto e tem uma imagem acima desse texto. Essa imagem aí, ó, crianças, ela representa aí o nosso continente africano, tá bom? Então, vamos estar trabalhando juntinho aí com a tia Nalva. Vamos lá. De acordo com os mais recentes estudos antropológicos, a África é o berço da humanidade. Foi ali que se formaram as primeiras famílias. Na África, a humanidade foi palco da primeira revolução tecnológica de sua história. A passagem da existência como caçador e coletor de frutos silvestres para a prática da agricultura. Na arquitetura, engenharia e matemática, as pirâmides ainda comprovam a alta tecnologia africana de 3.000 anos atrás. A astronomia egípcia era tão avançada que desde 4.200 anos antes de Cristo foi responsável por um calendário mais exato que o nosso, ok? Então, crianças, aqui ó, a tia fez a leitura desse pequeno texto, tá uma curiosidade aí, né? Para vocês ficarem sabendo mais um pouquinho aí sobre o nosso continente, sobre o continente africano, tá? Então, agora, a partir da leitura desse texto, vamos estar respondendo algumas perguntas aí abaixo. Número 7, tá? Continua aí no número 7, continuando a atividade da outra metade da página. Paramos aí no número 6. Lembra aí do lado? Tinha aí o número 6, complete as frases. Essa parte nós já tratamos, né? Nós já trabalhamos, que foi falando sobre os escravos no Brasil. Agora vamos continuar aí a atividade no número 7. A imagem acima, essa imagem que tem acima do texto, ela representa qual continente, hein, crianças? Vamos responder juntos, tá bom? Se não pegou seu lápis, providencie o lápis aí. Essa imagem acima desse texto, ela representa qual continente? Americano, asiático, europeu ou africano? E aí? De qual continente nós estamos falando nesse texto aí? Hein, meus amores? Ó, de acordo com os mais recentes estudos antropológicos, a África é o berço da humanidade. Então, esse textinho aí, que nós acabamos de fazer a leitura, né, ele se refere ao continente africano, tá bom? Então, vamos marcar um X aí, ó, no continente africano, juntinhos com a tia. Vamos lá? Marcaram aí? Se marcaram, vamos lá agora lá para a página 39. Vira aí a página da sua apostila, vamos para a página 39. Agora vamos para a questão 8. A África é o berço da humanidade e da civilização. Por quê? De acordo com o texto, por que a África é considerada o berço da humanidade e da civilização? A tia vai ler as opções. A tia não escreveu as opções aqui no quadro porque as frases são grandes, tá? Então eu vou ler as opções, acompanha junto com a tia. O primeiro parênteses está falando assim: acreditam que os primeiros seres humanos surgiram na África. A segunda, foram colonizados pelos portugueses. Terceiro parênteses, são todos de baixa renda. E o último, tem uma cultura diversificada. E aí? Por que a África foi considerada o berço da humanidade e da civilização? Volta lá no texto, por favor. Volta aí à página anterior e vamos observar o texto. Dá uma observada aí, ó. Observaram? Encontraram aí? Ó, de acordo com os mais recentes estudos antropológicos, a África é o berço da humanidade, né? O berço da humanidade. Por quê? Foi ali que se formaram as primeiras famílias. Então, qual será a resposta, hein? Olha aí, é a primeira. Observa o primeiro parênteses aí. Acreditam que os primeiros seres humanos surgiram na África, tá, crianças? Ok? Então, essa é a resposta correta.
porque eles acreditam, né, que lá na África foi onde surgiram as primeiras pessoas, os primeiros seres humanos. Então, marquem um X aí no primeiro parênteses, por favor, na questão 8. Marcado? Então, agora vamos para a questão 9. Que áreas de conhecimento os povos africanos também possuíam no passado, hein? Quais eram as áreas de conhecimento? A tia também não escreveu aqui na questão 9, porque são frases grandes. No primeiro parênteses está falando o quê? Só na agricultura. O segundo, agricultura, arquitetura, engenharia e matemática. O terceiro, somente a arquitetura e a astronomia. E o último parênteses, nenhuma delas. Lá no nosso textinho, volta lá na página do texto, observe quais são as áreas de conhecimento que se referem no texto, ó. Na arquitetura, engenharia, matemática, tá bom? E também na agricultura. Então a resposta vai ser qual, meus amores, hein? É o segundo parênteses, tá bom? Observe o segundo parênteses aí de vocês, ó. Agricultura, arquitetura, engenharia e matemática. Então, essa é a resposta correta, tá bom? Pode marcar um X aí. No segundo parênteses da questão 9. Pronto, marcar? Então, vamos continuar. Leia o texto e responda. A tia Nova colocou mais um textinho aí, ó, sobre curiosidades aí do nosso, né? Sobre a África, tá bom? Então é bom que vocês ficam sabendo coisas novas. Então vamos lá. Preste atenção no textinho, porque depois vamos responder mais perguntas, tá bom? As sociedades africanas tinham em suas atividades econômicas uma das formas de sobrevivência, de acordo com o ambiente em que viviam, de suas necessidades materiais e espirituais, e de toda uma tradição. Havia muitos povos nômades que precisavam se deslocar periodicamente e havia povos sedentários que fundando seus territórios chegaram a constituir grandes reinos, conjunto de aldeias, desenvolvendo atividades econômicas produtivas. Em cada aldeia existia um chefe. Este era escolhido entre os mais velhos. Os africanos acreditavam que os espíritos da natureza, os deuses e seus antepassados estavam presentes no seu dia a dia e eram responsáveis por tudo o que acontecia na tribo ou na aldeia. E aí, crianças? Tá vendo? Várias curiosidades que vamos aprendendo sobre esses povos, não é mesmo? Então, primeira coisa, o que está falando aí? Que existiam aí dois tipos de povos, né? Os nômades e os sedentários. O que quer dizer os nômades, crianças? Eram aquelas pessoas, né, que eles não tinham moradia fixa. Eles ficavam se mudando de local constantemente, tá? Eles não eram tipo nós, que a gente constrói a nossa casa e mora lá. Não, eles moravam um tempo em um lugar, um tempo em outro e assim por diante. Eles viviam o tempo todo mudando de local, tá? Mudavam-se constantemente. Esses eram os nômades. Os sedentários, como diz aí no texto, eles não, já era o contrário. Eles fundaram as suas moradias, as suas casas, eles ficavam só no local. Como diz aí no texto, fala bem assim, ó. Que fundando seus territórios chegaram a constituir grandes reinos, né? Que para eles naquela época, os reinos eram um conjunto de aldeias, ok? E lá eles desenvolviam suas atividades econômicas e produtivas, eles moravam lá, eles construíam a sua vida lá, tá? Então falamos aí de dois povos, que eram os sedentários e os nômades. Também aqui fala que em cada aldeia existia um chefe, né, que comandava tudo que acontecia lá. E esse chefe, ele era escolhido entre as pessoas mais velhas. Eles também, tá? Os africanos também acreditavam naquela época que eram os espíritos das naturezas, os deuses e seus antepassados, estavam presentes no dia a dia da sua vida lá, ok? E também eles eram responsáveis por tudo aquilo que acontecia na tribo ou na aldeia. Entenderam um pouquinho desse texto? Então agora vamos responder as perguntas abaixo. Temos aqui a número 10. De acordo com o texto, é correto afirmar, crianças, que
que o conjunto de aldeias se chama, presta atenção, é de acordo com o texto, tá? Dessa época, desse texto aí, que a tia Nova já até falou. O conjunto de aldeias se chama como? Moradias, ocas, reinos ou senzalas? E aí, meus amores? De acordo com o texto, a resposta é qual? Observa aí no texto aí acima, onde fala aí, ó, na parte dos sedentários, que fundando seus territórios chegaram a constituir grandes reinos, conjunto de aldeias, tá, crianças? Então, naquela época, para esses povos, eles acreditavam que os grandes reinos eram um conjunto de aldeias, tá? Então, a resposta vai ser qual aqui, hein? De acordo com o texto, é correto afirmar que o conjunto de aldeias são o quê? Grandes reinos. Você vai marcar um X aí na palavra reinos. Prontinho? Marcado? Então tá ótimo. Agora vamos lá para a página 40. É a última atividade, né? De hoje, da nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Temos aí na questão 11. O texto fala sobre povos que se deslocam periodicamente, tá? Estes povos são os... E aí? Quais são aqueles povos que a tia Nova falou lá no texto que mudam-se constantemente de local? Eles não têm moradia fixa. Quem são esses povos? Vamos ver aqui no quadro? São os nômades, são os sedentários, são os grafiteiros ou são os muçulmanos? Esta tá fácil. E aí, quais são? São os nômades, né, meus amores? Os nômades são pessoas que não têm moradia fixa. Eles se mudam constantemente de local. Agora vamos para a questão 12. Os povos africanos acreditavam que alguns aspectos estavam presentes no seu dia a dia. Que aspectos são estes, hein? Quais são os aspectos que vivem, né? Que eles acreditam que estão lá constantemente no seu dia a dia? Vamos conferir? Agricultura, nômades e sedentários, espíritos, deuses antepassados ou arquitetura? E aí, crianças, qual a resposta correta? É a letra C, né? Lá naquela época, esses povos, eles acreditavam que os espíritos, os deuses antepassados, viviam lá constantemente no seu dia a dia e que eles também eram responsáveis por tudo aquilo que acontecia na aldeia, na tribo em que eles viviam, ok? Agora, meus amores, nós vamos para outro texto aí, ó. Já trabalhamos 3 textinhos, né, nessa aula de hoje de história. Agora a tia Nova vai falar um pouquinho sobre o nosso herói, né, o herói negro, tá? Então presta atenção na leitura, porque depois nós vamos responder essas 3 perguntinhas aí abaixo, tá bom? O herói negro. O dia 20 de novembro é muito especial para a população negra brasileira. É a data em que o Brasil reverencia o heroísmo de Zumbi de Palmares, símbolo maior da resistência e da luta dos negros contra a escravidão. Zumbi nasceu livre em Palmares no ano de 1655, mas foi capturado ainda bebê e entregue a um padre jesuíta. Batizado com o nome de Francisco, ele teve educação cristã e estudou português e latim, mas não abandonou as raízes. Com 15 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares, onde se tornou estrategista militar. Em 20 de novembro de 1695, depois de ser traído por um campanheiro, foi preso e morto pelas tropas portuguesas. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Era constituído por quilombolas, escravos fugitivos das fazendas que viviam nos quilombos, que tinham sido escravos em fazendas das capitanias da Bahia e Pernambuco. Tornou-se o símbolo da resistência negra à escravidão. Olha só, criança, aqui nós aprendemos várias coisas, né? Várias novidades aí sobre esse herói, né, negro que foi Zumbi dos Palmares, tá?
De acordo com esse texto agora, nós vamos responder essas 3 perguntas abaixo. Meus amores, observem a apostila aí. O parênteses onde a gente vai colocar verdadeiro ou falso ficou muito pequenininho, né? Mas vai dar pra gente fazer, tá? Eu preciso da ajuda de vocês aí nessa hora, ok? Tá? E você vai colocar a letrinha aí dentro do parênteses, bem pequenininha, conforme a tia Nalva vai fazer aqui no quadro, tá bem? Eu vou colocar aqui no quadro, enquanto isso, vamos dar uma lida novamente aí no texto, para ficar mais fácil para responder as perguntas. Vamos lá? Então, vamos lá. Número 1. Você tem aí número 1, número 2. Observe aí na apostila de vocês, o número 4 está errado aí. Risca o número 4 e coloca o número 3, tá? Por favor. É número 3. Então agora vamos fazer juntinhos essa aí, tá bom, crianças? Vamos lá. Na número 1, coloque V se for verdadeiro ou F se for falso. A tia vai ler cada frase e vamos responder juntos, tá bom? A primeira frase. Zumbi não representava nada para os negros brasileiros? E aí, meus amores? É verdade? Essa frase está verdadeira? Zumbi, que era o nosso herói, ele não representava nada para os negros brasileiros? Está errada, né, meus amores? A primeira frase aí, ó, é falsa, tá? Falsa, letra F. Coloca aí bem pequenininho dentro desse parênteses, por favor. Segunda. Com 19 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares? Foi com 19 anos que ele voltou? Observe o texto aí acima, hein? Foi com 15 anos, né? Com 15 anos ele voltou ao Quilombo dos Palmares. Então essa segunda frase também está errada. Coloca a letra F. Terceira frase. O Quilombo era situado no interior da Bahia? E aí? Tá certo? Também está errado, não é mesmo? Pode, ó. F. Agora a próxima. Zumbi nasceu em 1655? Tá certo? Correto, né? É a última frase, é a única verdadeira. Tá bom? A única frase verdadeira é a última aí. Número 2. Zumbi dos Palmares era considerado como o quê? Médico do futuro, homem negro ou herói negro? Como ele era considerado, crianças? Herói negro, tá? É o último parênteses aí, ó. Herói negro. Marca um X aí no último parênteses. Herói negro. E agora, essa questão 4, risco o número 4, coloca 3, como a tia Nalva falou, tá? No dia 20 de novembro é comemorado o quê, hein? No dia 20 de novembro. O que a gente comemora nesse dia? O dia da pátria, o dia de Zumbi ou o dia da consciência negra? Qual é a data comemorativa aí, meus amores? É a última, né? O dia da consciência negra, tá? É o último parênteses aí, ó. O dia da consciência negra. Tudo bem, crianças? Meus amores, olha só. Hoje, nessa nossa aulinha de história, a tia Nalva trabalhou essas páginas aí da apostila, tá? Foi da 38 até a 40, revisando aí esse conteúdo lá sobre a nossa África, né? Tudo aquilo que a gente trabalhou lá sobre as curiosidades que tem na África, sobre o nosso escravo, que é o Zumbi, sobre o Quilombo dos Palmares, também trabalhamos. Então, hoje na apostila fizemos aí uma revisão desse conteúdo. Agora, a tia Nalva vai deixar um dever de casa aí com vocês. A página 41, meus amores, vai ficar de dever de casa. Tudo bem? Vou escrever aqui no quadro.
Nosso dever de casa da nossa aula de hoje vai ser na apostila, página 41. Somente essa página, tá, crianças? Página 41, dever de casa. Então, fica aí o dever de casa para a nossa próxima aula, tá? Então, dever de casa, apostila, página 41. Já vai explicar agora. Responda as questões. Tem várias perguntas aí que é para vocês responderem, tá? Crianças, quando forem fazer esse dever de casa, vocês vão precisar da ajuda do livro de história, tá? Peguem o livro de história, abram lá na página que fala do Quilombo dos Palmares, ok? Para vocês poderem responder, senão vocês não vão conseguir não, tá bom? Então vamos lá. Temos aí, ó, questão número 13, já deu continuidade à última atividade que nós trabalhamos aqui, tá? Que foi a última questão, foi a número 12, agora já é a número 13. O que foi o Quilombo de Palmares? Tranquilo, né? 14. Quem foi o líder desse quilombo? Também fácil. 15. Por quem era constituído o Quilombo de Palmares, né? Quem era que vivia lá? Quais eram as pessoas que moravam lá? 16. Como viviam os quilombolas de Palmares, tá? Se você não souber, dá uma olhada lá no livro que tem. 17. Quando e como foi dominado o Quilombo de Palmares? Tem a data também no livro. 18. Qual o nome do quilombo que se localizava no atual estado Serra da Barriga, no interior do atual estado de Alagoas? Também é fácil, né? 19. Qual era o grande impacto dos quilombos para o sistema escravocrata? Tá bom? Também tem lá no livro essa resposta. E a 20, quais eram as duas maiores causas que levavam os donos dos escravos a perseguirem os quilombos? Também tem no livro. Então, quando forem fazer esse dever de casa, abram o livro, tá? Para ajudar a responder essas questões. E algumas delas também vocês vão encontrar no texto da apostila. Tudo bem, meus amores? Tá? Então, façam essa atividade com carinho, caprichem na letra. Tá? Então, beijinhos, até a nossa próxima aula.